1 a cada 4 mulheres sofre algum tipo de violência durante o atendimento ao parto no Brasil. Segundo um estudo publicado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, a cor da dor. A chance da mulher negra não receber anestesia, por exemplo, durante o parto é 50% maior em relação às mulheres brancas, sendo as negras as maiores vítimas de violência obstétrica no nosso país. Segundo a OMS, todas as mulheres têm direito ao mais alto padrão de saúde atingível, incluindo o direito a uma assistência digna e respeitosa durante toda a gravidez e parto, assim como o direito de estar livre da violência e discriminação. Os abusos, os maus tratos, a negligência e o desrespeito durante o parto equivalem a uma violação dos direitos humanos fundamentais das mulheres, como descrevem as normas e princípios dos direitos humanos adotados internacionalmente. A violência obstétrica não apenas afeta a mulher diretamente envolvida, mas também tem implicações profundas nos desfechos pediátricos, impactando o bem-estar e os direitos do bebê desde o momento do nascimento. É essencial reconhecer que, assim como a mãe, o bebê tem seus próprios direitos, incluindo o direito a um nascimento assistido e respeitoso. Quando a mulher é submetida a práticas obstétricas violentas, desrespeitosas ou coercitivas, isso não apenas viola os seus direitos humanos, mas também pode ter consequências adversas para o bebê. Além disso, o modo como o nascimento é conduzido pode impactar diretamente a saúde e o bem-estar do recém-nascido. Procedimentos obstétricos invasivos ou negligentes, como o não monitoramento fetal ao longo do parto, podem aumentar os riscos de lesões físicas no bebê, comprometendo sua saúde a curto e médio prazo. O respeito aos direitos do bebê durante o nascimento implica em garantir que ele seja recebido em um ambiente seguro, acolhedor e livre de violência. Isso inclui o direito a uma assistência ao parto baseada em evidências científicas, respeitando o tempo biológico do bebê e as escolhas da família, sempre que possível. Olá, eu sou a Nicole, mãe do Gael. Eu sou a Dani, mãe do Liam. E eu sou a Bel, a outra mãe do Liam. Juntas nós somos o Outra Mãe, o podcast que acolhe todas as mães. Todas mesmo. Consegui. Primeira vez que a Dani conseguiu. No episódio de hoje, nós vamos tratar sobre o tema da violência obstétrica e sobre as repercussões da violência obstétrica na vida da mulher, do bebê, de toda a família. A nossa convidada de hoje é a Larissa, mãe da Lorena, de 6 anos, e do Luca, que acabou de completar 2 anos e ter alta da sua 11ª internação. Larissa, seja muito bem-vinda ao Outra Mãe. Obrigada. E muito obrigada pela sua generosidade de abrir o seu coração, a história da tua família, nesse espaço livre de julgamentos e acolhedor. Seja muito bem-vinda. Obrigada, quero agradecer primeiro por esse espaço, né, que vocês abriram pra gente. É muito importante dar luz para esse tema, tão, infelizmente, tão recorrente hoje em dia. Recorrente quando a gente fala, né, que 1 a cada 4 mulheres, a gente está falando de pelo menos 25% de mulheres sofrendo violência obstétrica e sendo negligenciada, e famílias inteiras sendo afetadas por essas formas de violência durante o parto e o nascimento. Sim. E o curioso é que, ouvindo aqui até, eu estava relembrando, antes da gente ter filho, de pensar em ter filho, eu não lembro se a Dani assistiu comigo, mas eu fui assistir o Renascimento do Parto. Eu assisti, João. A primeira temporada que teve, assim, que na época era o Márcio Garcia, que estava falando com a mulher dele, e se falava muito naquela época da violência obstétrica. E a sensação que eu tive anos depois, assim, era de que isso era uma coisa meio que do passado, né? Hoje em dia já não acontece mais, as coisas mudaram, e aí veio de novo, né? Eles têm trazido muito isso para que as pessoas tenham conhecimento, mas ainda assim é algo que é muito forte e que eu vejo
não tanta relevância para o assunto. A gente vê poucas histórias, de fato, sendo contadas. Uma curiosidade. Ontem, véspera do dia que nós estamos gravando esse episódio, nós abrimos nos stories do Outra Mãe. Se você ainda não segue, então, por favor, @outramãe no Instagram. Nós abrimos uma enquete nos stories, onde a gente pergunta, né? Você conhece alguém que já foi vítima de violência obstétrica? Vocês sabem quantos % responderam que sim? 91% dos nossos seguidores. Eu fiquei chocada quando eu vi também. 91% dos nossos seguidores conhecem ou já viveram violências obstétricas. Eu acho que talvez a violência obstétrica só mudou de forma, né? Eu vejo que no passado acontecia de uma maneira e hoje em dia ela acontece também e às vezes de maneiras veladas, que é muito mais difícil. Exatamente, porque a mulher acaba se sentindo culpada por aquela situação e não entende a violência que ela sofreu. Eu conheço uma pessoa bem próxima que não sabe que sofreu. Ela não sabe, ela acredita que foi algo que precisou de fato ser feito. E isso é um ponto, pegando gancho, Bel, por que isso acontece, né? Existe uma explicação. Existe uma cultura que olha para o parto e para o nascimento como algo sofrido por natureza. Então, se a gente associa o nascimento e o parto a sofrimento, fica muito mais difícil, né, de se identificar que tipo de sofrimento se enquadra dentro de violência obstétrica. Eu conversando outro dia com a tia da Bel, e ela falou, nossa, eu não sabia que quando eu fui ter meu parto, que tinha que se depilar e não sei o que, tinha que fazer lavagem intestinal. Eu falei, gente, mas não precisa disso, né? Na natureza, os animais não precisam disso, né? Nós somos animais também. Né? Eu falei, isso é violência obstétrica, e eu não sabia. E a gente ainda até falou assim, não, tia, não se faz e tal. E a gente até teve, pra quem não assistiu, a gente teve um episódio aqui com a obstetra Midia Vergara, e que ela até falou que é super comum cocô durante o trabalho de parto, e que isso é natural, é fisiológico, pode acontecer. Mas olha o quanto que as pessoas, ela veio com a tia, né, no caso, veio com a ideia de que eu não sabia que precisava. E na cabeça dela, ela estava errada porque ela precisava ter se depilado antes de parir. Então imagina. E isso tudo gira em torno da falta de informação, né? Uma das nossas missões aqui no Outra Mãe. Eu acho que a violência obstétrica, ela tem muitas caras. Muitas nuances. Muitas nuances, né? Inclusive a situação do protagonismo materno, que ele é visto de uma maneira errônea, eu vejo agora, né? Porque, claro que a mãe tem que ser protagonista do parto, isso é fato, mas quando as coisas dão errado, aí ela vai se sentir culpada, porque ela foi a protagonista, ela tomou as decisões, então ela tomou decisões erradas, né? Alguns médicos jogam essa responsabilidade para a mãe e quando alguma coisa sai fora do esperado, aí, poxa, né, as decisões foram tomadas pela mãe, então a mãe é a culpada. Esse é um ponto muito crucial da gente pensar, né, o quanto pode ser distorcido o que é protagonismo. O protagonismo da mulher no parto não pode ser sinônimo de desassistência. Isso é muito grave, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso contando a tua história, né? A sua história foi uma história de dupla violência, digamos assim. Foi uma negligência tanto da sua parte quanto da parte do bebê, do Luca. E a gente queria que você aproveitasse esse espaço aqui sem julgamento, um espaço que a gente está aqui para acolher. E a gente espera que você que está ouvindo, que você que está assistindo, não seja uma pessoa que julga. Afinal de contas, a gente está tratando de uma história que vai beneficiar outras pessoas também. Que você possa compartilhar e nos dizer qual foi essa história, o que aconteceu, que é uma história que nenhuma outra pessoa deveria passar e que a gente não quer que nenhuma outra mãe, nenhuma outra família passe por isso também. Sim. Então a minha história eu sempre começo contando com o meu desejo de ser mãe, né? Eu acho que tudo parte daí, né? Eu sempre tive esse desejo muito forte dentro de mim. Eu não sabia se eu ia casar, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, mas eu sabia que eu ia ser mãe. Né, então sempre tive isso muito forte dentro de mim. Eu fui professora de educação infantil por 25 anos, então assim, convivi muito com crianças, né,
tenho essa fascinação pela infância, né, conversar com crianças, conviver com crianças, então tudo isso era algo que me trazia muito mais esse desejo, muito mais forte, né. Só que quando eu comecei a tentar ser mãe, não foi tão fácil assim, né, eu achei que eu ia parar de tomar o anticoncepcional e no outro dia eu estava grávida, como a maioria acontece na minha cabeça, eu pensava isso, né? E não foi assim, né? Foram muitos anos de tentativa, né? Foram 4 anos e meio no total. Então eu tive essa fase tentante que não é fácil, passamos por vários especialistas, então eu tinha uma endometriose muito extensa e que me impedia realmente de ter filho, né? E aí eu fiz uma cirurgia e 1 mês depois eu engravidei naturalmente. Então a gente tinha pausado os planos da fertilização, né, por conta da cirurgia, e eu engravidei naturalmente. Tive uma gestação muito, muito boa da Lorena, sem nenhuma intercorrência. Uma gestação muito comemorada, muito, né, vivida assim intensamente. E aí no meu parto, quando eu fui até 40 semanas, a minha ideia já era o parto normal naquela época, mas eu fui até 40 semanas sem nenhum tipo de indício que né, que eu entraria em trabalho de parto. E aí eu fui fazer um exame, quando eu fiz 40 semanas exatamente, eu fui fazer um exame e eu cheguei lá e eles falaram assim, olha, o bebê já está com restrição de crescimento, não está recebendo, né, todos os nutrientes que ele precisa, então assim, você precisa fazer uma cesárea praticamente de emergência, assim. Então eu saí do consultório, né, que eu fiz o exame, fui para o consultório da minha obstetra na época, e dali eu fui fazer a cesárea, então foi tudo, né, bem... Então na hora da cesárea, já foi uma cesárea que eu tive alguns episódios de violência obstétrica, aqueles velados, que a gente acha que não é, mas eu cheguei lá, a médica falou pro anestesista, olha, ela queria parto normal, ele falou assim, não, o que você queria era parto indígena, porque, né, o normal... E pegando um gancho que a violência psicológica e verbal, ela é categorizada como violência obstétrica. Sim. Esse tipo de fala é violenta e deve ser denunciada. Exatamente, mas assim... É aquela coisa, né? Ah, como deu tudo certo, no final você fica pensando, ah, não foi nada tão grave assim, né? Mas foi, porque ali naquele momento foi totalmente inadequado escutar algo assim. É grave na medida que tudo que é dito para uma mulher durante o período perinatal, onde ela está com profundas alterações cerebrais, hormonais, né, em todos os seus sistemas do seu corpo, eu sempre falo, né, para minhas pacientes, você está totalmente alterada, e isso não é uma ofensa, tudo que é dito fica muito marcado e registrado. Exatamente. É pro resto da vida que essa mulher vai ficar rememorando essas falas. Exatamente. Eu lembro também que tinha uma mulher ali ao lado, né, tendo um parto normal, e ela estava gritando e tudo normal, né, gente? E aí o médico me olhou e falou assim, o médico não, o anestesista, ele olhou e falou assim, ó, você quer isso aí? Você vai ver que tranquilo que vai ser teu parto. Então, assim, tudo isso é muito ruim, né? Não deveria acontecer naquele momento. E aí, meu parto foi um parto totalmente sem emoção, eu digo assim, né? Na hora que a Lorena nasceu, eles estavam falando sobre barco, sobre final de semana, enfim, eu ficava pensando, gente, a minha filha tá nascendo, é um marco, completamente inadequado. Né? Totalmente inadequado. E aí, o meu marido entrou só na hora que ela estava realmente nascendo, né, ali, e eu tive uma crise de pânico na hora, porque eu não gosto da sensação, para mim as sensações são muito ruins, assim, e eu lido melhor com a dor do que com as sensações. Que sensação você teve? É que na cesárea você sente, né, o afastamento, você sente mexerem dentro de você. Só não sente a dor, né, mas só não sente tudo. a dor. E aí isso começou a me gerar uma ansiedade ali. O incômodo de sentir e não saber o que estava acontecendo e também não está sendo dito, isso é algo também que pode ser vivido com muita angústia e ansiedade, você não ter acesso a esse campo, né, não tá baixado e você não conseguir nem ver e nem ninguém tá narrando o que você tá vivendo. Eu, quando acompanho o parto, por exemplo, uma das minhas funções, seja parto cesáreo, seja o parto vaginal, uma das minhas funções é
narrar cada etapa do que está sendo vivido no corpo dessa mulher. Para que ela não Isso viva gera essa uma experiência ansiedade. de eu tô sendo manipulada e eu não sei como, porque eu não sinto e eu não tô vendo. Isso pode ser extremamente angustiante para mulher. Muito, e para mim foi demais. E eu lembro assim que quando meu marido entrou, ele olhou para mim assim e ele falou: ela não tá bem, ela não tá bem. E eles falavam: não, é só ela respirar. Eles colocaram é só respirar, Viva aí só, que tá tudo bem. exatamente, né, tá tudo certo. E aí, daí ela nasceu bem, né, enfim, foram fazer os procedimentos, aquela coisa que só te mostram o bebê e já levam, né, totalmente sem E emoção. não é nem mostrar, né? Normalmente gruda o bebê aqui, plex, Isso, Você nem vê, bate uma né? foto. Exatamente. Você nem Que leva. vê, né, de tão próximo que tá, né? aham. E ainda eu lembro assim que eu tenho essa coisa, né, comigo. Eu fui maquiada, porque eu sou assim, eu me maquio até pra ir na panificadora, né? Tamo junto. Né? Você me entende, É meu né? lado travesti. É. Antes E de aí, gravar, eu eu colo os cílios 6 da manhã, gente, pra vir aqui. Exatamente assim. E aí eu lembro que eles falaram até assim: nossa, mas você tá até maquiada. Então, assim, você tá maquiada, o que você tá falando que você tá passando mal? Eu não sei, até hoje eu fico pensando, A gente né? só põe maquiagem quando tá perfeitamente bem incrível. Exatamente, né? E eu colocava Oi? maquiagem. E justamente, né, me maquiei pra sofrer violência. Exatamente. Pô, minha base Chanel, por favor, né? Eu me maquiava, inclusive, pra fazer quimioterapia, gente. Porque se eu ia enfrentar bonita, entendeu? É isso mesmo. Essa é uma outra etapa que você vai contar pra gente Eu também. ri com respeito agora. É, mas é isso. É aquela coisa, né? Deu tudo certo. Então aí você segue a vida com o teu bebê naquele momento de puerpério, né? Que é tão intenso e tudo bem. Aí só que o que acontece, né? Exatamente 1 ano e 3 meses, o dia que a Lorena fez 1 ano e 3 meses, eu descobri que eu estava com câncer, com linfoma. Então assim, depois de toda essa luta para engravidar, eu com o bebê, né? Super feliz, achando que era o momento da nossa vida, veio esse impacto absurdo, né, foi para mim, assim, um momento muito desesperador, né, eu pensava, meu Deus, agora que eu consegui ter a minha filha, né, depois de tanta luta, Eu corro o risco. corro o risco de deixá-la, né. Então isso foi muito difícil de lidar, né? Eu fiz 6 meses de quimioterapia, então era muito difícil voltar para casa debilitada e não poder brincar, não poder cuidar, né? Então foi realmente um momento muito difícil para mim, para minha família, para o meu marido, para todo mundo. Mas assim, me curei, né? Foi uma luta, mas foi uma luta vencida. Me curei, tentei encarar com a maior positividade possível, né, inclusive por ela, né, eu chegava em casa, ela me dava aquele sorriso, aquele abraço, então curava tudo. Eu falo para ela até hoje que ela é o meu remedinho, e ela foi mesmo naquele momento, né, um remedinho. Então passou aquele momento e eu sempre tive o desejo de ter 2 filhos, né? Eu sempre tive esse desejo, sempre vi a minha família com 2 filhos. E comecei a ir em médico porque eu tive uma menopausa química durante o tratamento, né? Eu parei de menstruar e tudo mais. Eu já estava com 39 anos nessa época, então eu queria, mas assim, não sabia se ia ser possível ter um filho, né? E realmente os médicos me diziam que seria difícil, né? Até pelo meu histórico de infertilidade, enfim, né? Aquele período todo, eles diziam que seria difícil. Mas eu falei assim, olha, então eu vou parar, né? De me cuidar, já não estava me cuidando porque era após o tratamento. Eu vou parar e vou deixar acontecer, se tiver que acontecer. E aí, exatamente no dia que eu tinha descoberto o câncer, eu descobri que eu estava grávida. Do Luca. Do Luca. Foi exatamente no mesmo Alegria, dia. tristeza. Não, foi 1 ano depois. Um ano depois. Foi 1 ano depois que eu tinha, né, descoberto, né, foi dia 7 de agosto, porque foi o dia que a Lorena fez 1 ano e 3 meses. E aí no dia 7 de agosto do outro ano eu descobri que eu estava grávida. Nossa. Então foi assim uma resposta, né, eu sempre pedi essa resposta, né, que vai ficar tudo bem, porque eu sempre falo também isso, né, depois do câncer você sempre vive com aquele medo,
né, que as coisas, será que vai ficar tudo bem, será que não vai voltar, será que eu vou ficar saudável, né, e então isso te persegue, assim, né, não é assim, passou, as pessoas têm não é uma gripe. Não é uma gripe. É uma doença que precisa ser monitorada uma vida inteira. A Dani teve linfoma quando eu tinha 17 anos. Olha. Eu tive câncer de tireoide aos 17 anos também. Olha só, gente, é um impacto na vida que a vida nunca acompanha. Mais tem a mesma perspectiva. Inclusive, a Dani foi no médico dela, né? Logo que a gente tava esperando já o Liam, e ele foi bem cuzão de dizer pra ela. Beijo, médico cuzão. Olha nós aqui. Foi um cuzão mesmo, porque ele falou quando a Dani foi falar, né, sobre gestação e tal, que cuidados e tal, ele falou, você tinha que ter vindo antes aqui, porque eu diria pra você não ter um filho. Mas agora já foi, né? Ele falou agora, bom, boa sorte, né, boa gestação e espero que corra tudo bem. Meu Deus. Porque você não veio antes. Mas o acompanhamento que eu fazia anual tava demorando, porque isso já faz 17 anos. Tinha 17 anos, então faz muito tempo, né? Então fazia acompanhamento a cada 2, 3 anos. Daí ele falou que, para engravidar, então você deveria ter feito, tipo, outros exames, né? E isso entra num campo, a gente está falando muito sobre violência obstétrica, mas existe também a violência médica, que é a violência, né, do médico exercer um poder, né, sobre as tuas escolhas e exercer uma violência psicológica sobre o teu corpo e a tua saúde. Eu também, antes de engravidar do Gael, eu estava fazendo um acompanhamento com um médico nutrólogo e tudo, e ele me disse bem claramente, assim, que os riscos de eu ter uma criança com questões de demência, com questões de cerebrais, por causa dos meus índices tireoidianos, o que não tem a menor evidência científica, o que ele me falou. Ele estava querendo me vender injeções e soros. Nossa. Mas que me colocou num lugar de pânico completo. Sim, imagina que beleza ouvir uma frase dessa. Então, durante o meu tratamento de quimioterapia, eu passei por tantos médicos de forma tão desumana que quando a gente levava os nossos cachorros ao veterinário, eu falei, cara, às vezes eu queria ser atendida por um veterinário, porque eles tratam os animais com tanto carinho. Sim. Que eu falei, eu não tive isso. Quando eu tive o meu diagnóstico de linfoma, o médico olhou pra mim e falou, já vai cortando esse cabelo, que eu tinha o cabelo comprido pela cintura, porque ele vai cair mesmo e não vai mais voltar assim lisinho, não. Nossa. Eu tinha 17 anos e eu tava com a minha irmã que tinha 24. Meu Deus. Falei, gente... Mas há esperança, porque assim, o meu médico, há esperança. O meu oncologista foi a segunda pessoa que soube na minha gestação, porque o meu marido, lógico, né, minha filha, então a terceira. E aí eu, no mesmo dia, entrei em contato com ele, contando, porque eu fiquei muito ansiosa também, quando eu fiquei grávida, né, porque eu tinha receio mesmo, né. E ele falou assim, a única coisa que eu tenho para te dizer é parabéns. Ele falou, porque você é uma mulher como qualquer outra, você está curada e siga feliz a sua gestação. Então ele foi assim muito maravilhoso. E até hoje ele é. Então assim, então existem contato. Sim. Já deixa aqui embaixo. Existe esperança, gente, existe esperança. Ele sempre foi assim comigo desde o primeiro momento. E nesse momento foi muito importante escutar isso, né? Porque a gente tá naquele momento de insegurança do que vai acontecer. De total vulnerabilidade e fragilidade. Total. E a gestação do Luca foi perfeita. Perfeita, não tenho nenhum tipo de intercorrência para contar aqui. Foi, assim, um momento muito comemorado, né? Depois de todo esse contexto. Claro que existem, né, os comentários de, mas meu Deus, você tá grávida depois de um câncer, né? Isso foi muito constante, assim, né? E é uma coisa que eu sempre reforço, assim, mulheres que passaram por tratamento oncológico podem sim engravidar, podem ter um parto saudável, podem amamentar, né, se não foi algo que envolveu ali as mamas, enfim, não tem nenhuma contraindicação depois que você está curada, que você fez o tratamento, né, então isso é bem importante dizer, porque é um julgamento constante, né, mas... Contrariando tudo, eu tive uma gestação maravilhosa, já fiz 40 anos grávida, né, e muito bem,
Só que aí veio a questão do parto, né? Começou a discussão sobre o parto e como eu tive essa experiência na cesárea, eu tinha muito medo da cesárea, né? Porque eu tinha medo de ter um sangramento mais importante, depois de passar por tudo isso, né? Eu tive muito receio também da questão hospitalar, né? Porque foram muitos procedimentos, né? Eu tirei o catéter que eu tinha implantado grávida, acho que, se eu não me engano, eu estava com 7 meses de gestação já, sem anestesia, porque eu não podia tomar anestesia. Então, assim, foi bem tenso mesmo. Eu lembro que era um dia quente, eu suava, assim, que pingou, né? O meu suor pingou no chão, porque, imagina, é alguém que tem essa sensibilidade que eu tenho, né? Sentir, mexer sem anestesia. Então, foi uma questão muito forte, assim, para mim, né? As pessoas não imaginam o quanto, mas foi. E aí eu tinha todo esse receio com a cesárea. E tinha o desejo de passar pela experiência do parto normal também, de entrar em trabalho de parto. Eu tinha essa expectativa, né? Acho que tinha também, Larissa, dada todas as circunstâncias do teu histórico, o desejo de viver a potência da vida e do nascimento e da ressignificação após a doença, após o risco de morte, né? E o parto normal, ele traz esse convite para você ressignificar o teu corpo e a tua experiência com ele. É isso, né? E eu acho que também depois que você enfrenta uma doença tão grave assim, você se sente mesmo poderosa, assim, você fala, não, se eu enfrentei isso, eu vou enfrentar qualquer coisa. Tem essa questão também, né? Não, agora eu vou conseguir, porque imagina, né? Se eu conseguir passar por tudo isso. É impressionante isso. Causos, né? Semana passada eu resolvi fazer um arvorismo com o meu filho. Não recomendo. Tô com dores até agora. Eu achava que era ficar observando árvores. Mas não, eu fiquei pendurada na copa das árvores com risco de morte iminente, vendo a criança quase cair a qualquer momento. Então foi muito desesperador. Estou lá fazendo arvorismo e uma hora Gael Cristino, meu filho, olha pra mim e diz: mamãe, duvido você conseguir. Eu pendurada na copa da árvore, quase morrendo, eu disse: meu filho, eu pari você sem anestesia, você não sabe o que a sua mãe é capaz. E eu cheguei até o fim. Exatamente. Nada como um desafio, ser desafiada meu pelo amor, filho. isso aí. Você não sabe o que me custou te parir, meu querido. Eu vou, peraí. Terminei o circuito todo. E aí, gente, com né, toda essa gana dentro de mim, né, de vou conseguir, fui atrás dessa questão do parto humanizado, né, porque eu já tinha estudado sobre o parto, já tinha visto os documentários, né, tudo aquilo que a gente começa a fazer quando se vê gestante, né, e tem esse desejo, né. E aí eu fui em alguns médicos, eu tenho várias, né, histórias, né, eu peguei Covid uma semana depois que eu descobri que eu estava grávida. Então, eu também. Ai, gente, né? Só para complicar um pouco a história, uns 10 né? dias depois, tipo, bem pertinho. E aí eu tava com um médico que não, assim, no momento eu não achei que ele me deu tanto acolhimento ali naquele momento tenso, né? Enfim, fui procurar os médicos, né, que a gente tem ali de referência, e me surgiu, né, um médico, né, uma indicação de um médico que eu fui no Instagram e aí falava e mostrava os partos e eu achei tudo aquilo super encantador, porque você quando está gestante, você está vulnerável, né, emocionalmente a isso, né. E o marketing sabe como atingir nossas emoções. Exatamente. E aí eu marquei uma consulta com ele, ainda por coincidência uma vizinha minha estava acompanhando com ele, então, né, a gente começou a trocar e foi tudo aquilo. E quando eu fui na consulta, fui eu e meu marido, que era um pouco, inclusive, resistente ao parto normal, né, mas diante daquele contexto todo que foi nos apresentado, ele se sentiu super seguro também, e eu também, né, foi um envolvimento emocional muito grande, e a gente optou por esse profissional, né? Porque a gente estava buscando esse acolhimento e essa humanização mesmo depois de tudo que eu lembro muito de uma fala do meu marido durante a consulta, ele falou assim, olha, a gente
conseguiu achar um oncologista humanizado. Então a gente precisa de um médico humanizado nessa hora, que está aí com tantas questões, né, emocionais e depois de tudo que a gente viveu. E a gente confiou totalmente nesse médico, né? Eu fiz todo o pré-natal com ele tinha toda uma questão de envolver as gestantes também, assim, num grupos, né? Então uma conversava com a outra e sempre vindo feedbacks muito positivos do parto, porque agora eu sei que isso não é mérito dele de jeito nenhum, é mérito das mães, né, que estavam lá e que pariram e não tiveram nenhum tipo de intercorrência, que não precisou de um atendimento médico, mas é hoje que eu tenho esse entendimento. Naquela época, você acha que máximo, né? Ele é o melhor médico do mundo. Ele faz o parto. Ele faz o parto, exatamente. Só que chegou em 41 semanas, eu ia completar 41 semanas, né? Já passou a data prevista, que também eu sabia que era normal, que poderia acontecer. Tive muitos pródomos naquelas semanas, mas não desenvolvia, né, o trabalho de parto. E fiquei naquela ansiedade do aguardo, que já estava começando a ficar muito evidente essa ansiedade, né? Tudo preparado, tudo pronto, né? Absolutamente tudo pensado para aquele momento, para a chegada do Luca, né? E aí o que aconteceu foi que eu comecei a ir naquelas consultas diárias e ali já começou a me acender uma luz. Mas a gente sempre pensa que a gente está sendo Foi coisa injusta. da minha cabeça. Exatamente. Porque tudo que eu perguntava, eu tinha que decidir. Eu entendo que existe o protagonismo da mãe, da família, mas eu também entendo que precisa de orientação, né? Então, eu lembro que em alguns momentos opa, mas será que é eu que tenho que escolher isso? Será que é eu que tenho que decidir isso? Mas, como estava... Começou a ter uma intuição de que as coisas estavam Sim. muito direcionadas para você Sim. e para as tuas escolhas. Tem alguma dessas perguntas que você lembra, mais ou menos, assim? Eu lembro que antes disso, assim, eu perguntei, que foram perguntas que hoje fazem muito sentido para mim, né? Eu lembro que eu perguntei, é melhor ter em maternidade ou é melhor ter no hospital? Que tem UTI. Que tem UTI, que tem todo um suporte diferenciado. Isso é você que escolhe, né? Isso já durante o pré-natal. Durante o pré-natal. É preciso ter um pediatra na sala de parto? É necessário, é fundamental? Olha, o Luca tá tão bem que isso é uma opção de vocês, né? E a gente, na época, optou que não. Então, se tá tudo bem, para que eu vou ter um pediatra na sala de parto? Mais uma pessoa, né, naquele momento. E mais custo também, E né? mais custo também, gente, porque não é Se o barato, especialista né? está dizendo que não é necessário, você sempre vai acreditar no especialista. Exatamente, foi exatamente isso, assim. E aí, na semana também, o que aconteceu? Eu falei, e agora, doutor? Não tá, né, os pródomos estão aí, mas não tá desenvolvendo o trabalho de parto, o que acontece agora? Você que sabe, você pode esperar até 42 semanas, é seguro, né? Você que sabe o que você quer fazer. E eu, naquele momento, ficava, gente, eu queria também que ele me falasse o que é melhor ser feito, né? Não o que eu quero, né? O que eu quero pode não ser o melhor, né? Aí eu falei, olha, então se não desenvolver o trabalho de parto até eu completar as 41 semanas, que seria no sábado, então vamos induzir. Eu lembro que eu falei isso, assim. Tá bom, então já vamos deixar certo, né? E aí ele falou assim, tem alguns dispositivos que você pode usar, né, para tentar acelerar ali a dilatação e tal. Aí ele me sugeriu né, que se eu poderia colocar ou não. Aí eu coloquei na sexta-feira um dispositivo para tentar acelerar o processo de dilatação e foi marcado para o sábado a indução. Estava marcado para 6 e eu entrei em trabalho de parto às 3, comecei a ter as contrações ritmadas, né? E aí eu lembro que ainda pensei, será que eu fico em casa? Será que eu vou para o hospital? Agora o que eu faço? E aí ele falou, olha, já está marcado, vai para o hospital. Que eu acho que também foi uma decisão equivocada agora. Eu deveria ter ficado em casa, esperado um pouco mais, mas enfim, estava marcado
e a gente foi. Eu deixei a Lorena na casa da minha mãe e fomos, eu já com bastante contração, assim, sentindo bastante o trabalho de parto. E no caminho, meu marido olhou para mim e falou assim, nossa, eu tô com uma sensação que esse parto não vai acontecer. E aí eu falei, não, vai acontecer. Eu sentindo contração, tem que acontecer, pelo amor de E Deus. rápido, E rápido, por favor, né? E eu vi que, né, a gente tá 18 anos junto, a gente se conhece pelo olhar, né, gente? Eu vi que ele tava incomodado de uma forma diferente, assim. Mas achei que ele tava nervoso, achei que era, né, todo o contexto ali, né? E aí a gente foi pro hospital, chegamos lá, tava tudo certo, né? Entrei, sessão de fotos, toda aquela coisa, né? E comecei ali a fazer as manobras junto com a doula, né? Eu tinha toda uma equipe, né? Eu tinha estudado sobre o parto, né? Que foi uma coisa que me falaram, ela não estudou sobre o parto, eu estudei sim. Só que eu acho que eu não deu tempo de fazer medicina, né? Em 9 meses. Nem a residência obstetrícia. Nem a residência obstetrícia, que não me falaram que era necessário também, né? Então, eu estudei como uma mãe, que vai, né, estudar, vai ver relato de parto, vai, né, que ler. vai confiar na assistência que tá. E que vai confiar no que tá, tudo, né, pra mim... Você tá pagando ali. Exatamente. Pra mim, o que eu tinha que fazer era isso, era ter uma equipe, era ter, né, pessoas que me assistissem naquele momento. E isso eu tinha. Eu vou resumir aqui porque foram muitas horas, né? A gente internou... Quantas horas ficou? No total, 27. Porque eu conto assim, a partir do momento que a gente começou a ter as contrações e tal, né? Porque já é, pra mim já é. Falam que não é, mas pra mãe é, porque é ela que tá sentindo, tá? Então, pra mim, eu já tava em trabalho de parto, já tava sentindo contração, já tava... 27 horas. Né? Enfim, né? Tem essa questão que até foi alegado, né? Não, o parto começa a contar a partir da dilatação tal. Pra mim já começou quando eu comecei a ter contração. Porque ninguém tá no meu corpo, ninguém tava sentindo aquela dor, só eu, né? Então, já conta. E aí eu fui internada às 6 horas da tarde, né? Do sábado. E o Luca foi retirado, porque eu não consigo dizer que ele nasceu, ele foi retirado às 19h24 do dia do domingo, né? Então, todo esse período eu fiquei dentro do hospital, né? Foram muitas intervenções, eu pedi anestesia, porque realmente eu estava com muita dor. E a todo momento, daí eu cheguei lá, o que me chamou a atenção de primeira? Eu estava com um dispositivo que tinha colocado na sexta-feira, e aí eu falei para ele, tá, e o Dilapan, né, acho que era Dilapan o nome, o que é, né, como que vai acontecer? Você que sabe. Eu falei, mas como que eu que sei? Esse É um OB? Era o balão? Não, parece Não, mas é um OB que eu tiro? Então, ele até parece o mesmo um OB, mas ele é para dilatar, então assim, ele fica lá dentro, e aí eu achei que ele ia, né, falar, vamos tirar agora, ou vamos tirar daqui a pouco, ou vamos esperar sair, não sei. E eu fiquei, Mas aí ele não explicava, você que sabe, mas se você ficar, acontece isso, e se não ficar, não tinha essa explicação, era assim, você porque que sabe. Porque faltava isso, né? Faltava essa essa parte. Tipo, a decisão é evidências. sua, mas... por exemplo... Faltam explicações pautadas em evidências. Sim. Isso. A explicação antes de perguntar, você decide. Né? Por exemplo, se você ficar com ele pode ajudar a dilatar mais, isso pode acontecer de uma forma mais rápida, e se a gente tirar agora, pode ser que você dilate da mesma forma. Que você prefere continuar? Isso. Se continuar, né, evidência de que isso pode ser mais rápido. É isso, exatamente isso. É jogar para você sem você saber qual é a melhor decisão. Sem ter evidências para que você paute sua decisão. Exatamente. Enfim, uma hora eu pedi para tirar, né? Daí eu tava com 13 dilatação. A minha dilatação foi realmente muito demorada para acontecer, né? Teve um momento de madrugada, inclusive, que eu tava na banheira só com o meu marido e a doula. E ela falou, nossa, acho que vai nascer, porque tava uma contração atrás da outra ali e tal. E eu falava, tá, mas vai nascer sem o médico? Cadê o médico? Eu lembro que eu perguntei isso, mas cadê o médico? Né? E ele, não sei onde ele estava.
Ele veio depois, que eu já fiquei um tempão na banheira e não evoluiu. Daí quando eu saí da banheira, eu tava com 6 só de dilatação, e isso me frustrou muito, eu lembro, assim, porque eu já tava muitas horas ali. E aí foi o momento que eu pedi anestesia, né? A minha doula até não queria muito, falou, olha, eu acho que dava para esperar, mas eu fiquei um pouco desesperada ali naquele momento. E já eram muitas horas. Eu tava bem cansada. E aí ele veio e falou, olha, a única coisa que pode aumentar o risco de um parto instrumental. Eu lembro que foi a única coisa mais de evidência que ele me trouxe, assim. Eu falei, não, tudo bem, porque eu não estava aguentando, e eu pedi. E ele realmente sempre perguntava para mim, isso é importante dizer que acaba que a violência obstétrica fica muito restrita a isso. O médico te deu opção, o médico te perguntou, né? E ele fez toda essa parte, mas existiram outros tipos de violência, né? Que talvez sejam tão difíceis e ruins quanto, né? Eu lembro assim que quando eu cheguei a 10 de dilatação, chegou a 10, estava a equipe ali, ele olhou assim e falou, 10, gente, bate palma. E isso me irritou na hora. Me irritou muito. Porque eu falei, gente, não é para bater palma. Eu tô aqui há 500 horas já de trabalho de parto. 27 horas. Tô cansada. Já tô cansada, não é pra... Tipo, não tô no circo. Não tô no circo, chegou um palhaço exatamente. aqui, Não é para bater palma para mim. Até eu fiquei irritada agora. Eu lembro que isso me irritou na hora, assim, mas eu não falei nada. E houveram outros comportamentos dele sugestivos de uma teatralização durante. Total. O fato mais que é muito difícil para nós, assim, o pior de tudo, foi que chegou uma hora, né, depois de tudo isso, que tinham rompido a bolsa, que foi uma série de coisas, assim. O meu marido, inclusive, ele fala, assim, parecia outra pessoa, sabe, na hora, assim, porque acho que meio que caiu a máscara depois de tantas horas ali, a pessoa não consegue manter o personagem por tanto tempo, né, e aí acabou caindo a máscara no meio. E a gente começou a perceber situações, olhares, comentários ali que foram bem fora de contexto, sabe? E a pior situação para mim foi assim, pouco antes de tudo que aconteceu, eu comecei a entrar em desespero mesmo, assim. Aí acho que a intuição materna começou a falar mais alto e eu vi que tinha uma coisa muito errada acontecendo. E aí ele veio, eu lembro que ele fez a ausculta, né, e assim, segundo ele estava tudo bem, ele falou que estava tudo bem, mas eu estava desesperada, assim, já. E tinha muita gente dentro do quarto. Uma hora eu estava na barra de pilates, assim, e eu me vi só de sutiã na frente de todo mundo ali, e aquilo, sabe, um momento de consciência, assim, de meu Deus, olha, parece, né, bem isso, assim, que eu tô aqui exposta para todo mundo, né, e eu quero que nasça logo de uma vez e não tá nascendo, e começou a me dar um desespero. E eu lembro que eu comecei a falar que eu queria o vácuo, que tirasse com o vácuo, que tirasse com o vácuo, que tirasse com o vácuo, e aí eu tive aquela sensação de evacuar, né, e aí eu falei, né, e um pouco antes disso, a enfermeira pegou meu necessário de maquiagem e falou assim, nossa, vai nascer, eu vou te maquiar. E eu falava, meu Deus, eu não quero me maquiar, eu só quero que nasça logo de uma vez, porque eu não tô aguentando, sem comer, sem dormir, né? Eu tive episódios de vômito durante o trabalho de parto, eu tive várias coisas, assim. E aí eu fui pro banheiro. E todo mundo foi meio que atrás, assim, né, porque acharam que ia nascer no banheiro, me tiraram do vaso, eu sentei no vaso, me tiraram do vaso e me colocaram no banco de parto. E aí meu marido trouxeram a bola e ele sentou na minha frente. E eu pedi para todo mundo sair, que eu queria conversar com ele. E eles saíram, né, e eu comecei a falar pro meu marido, olha, tem que nascer, dá um jeito, pede para tirar com o vácuo, faça alguma coisa, porque parecia que ninguém estava fazendo nada por mim, que eu estava ali naquele momento de desespero, que eu precisava nascer e ninguém fazia nada, ninguém tomava uma atitude de fato, né, e isso começou a me angustiar. E aí ele sentou na minha frente assim, eu conversando com ele, e aí a gente começou a escutar muitas risadas na sala de parto, né, na suíte de parto. Muitas risadas, muitas risadas, muitas risadas. E aí eu lembro que era uma porta de correr do banheiro, meu marido afastou a porta de correr e ele olhou assim.
E quando ele voltou, eu vi que ele estava com uma cara muito esquisita. Mas naquele momento ele não me falou nada, né? E agora, depois ele me contou que o médico estava na barra de pilates pendurado, fazendo barra para o pessoal da risada. No momento que eu estava completamente transtornada, com muita dor, que agora eu sei que era uma dor além do trabalho de parto. Que dor era essa, Larissa? Eu tive uma ruptura uterina durante o trabalho de parto, que não foi percebida, ela foi percebida 8 dias depois. Então, para você que está nos assistindo e não sabe o que é uma rotura uterina, é uma das piores circunstâncias que podem acontecer durante o parto, onde há aí uma ruptura, né, desse útero que coloca a vida da mãe e do bebê em risco. Então, isso é um dos piores cenários que um bebê e uma mãe podem viver, né? E conta pra gente, Larissa, então não foi essa rotura uterina, ela ocorreu e nenhum dos profissionais que estavam te assistindo naquele momento identificaram. E quanto tempo depois você soube do que havia acontecido? Posso acumular uma pergunta junto? Claro. Que nessa questão, como é que se vê essa ruptura uterina? É muito nítido, tá, gente? Se vocês jogarem no Google, a gente pode colocar, inclusive, uma imagem. O abdômen da mulher, ele fica completamente torto, tá? Então, é muito visível, gente. Se vocês jogarem no Google, ruptura uterina, é muito visível que tem algo de errado. Porque esse abdômen e esse bebê, visivelmente modificado o abdômen da mulher. Não é uma barriga que tá... É um formato muito estranho. É algo muito transversal, muito inclusive estranho. Eu tenho uma foto que foi tirada 12 horas antes do que aconteceu. E eu até posso colocar aqui, se vocês quiserem. E eu estava com essa evidência, né, e eu lembro exatamente que eu chamei ele uma hora e falei, olha, eu tô achando a minha barriga com um formato muito diferente. Tanto que eu tirei uma foto, porque eu mandei pro grupo da minha família. Olha só, porque eu olhei ali e falei, não é normal isso, nunca vi isso em nenhum... E você tinha mandado essa foto para a equipe também? Não, eu mandei para minha família, que eu assim, hoje a gente sabe que são coisas que... Mas a equipe tava lá, né? Eles estavam lá. Aí eu chamei ele... Não estava em casa. Não, eu tava lá. Tava lá, né? Eu chamei ele e falei isso, né? Falei, olha, eu tô achando minha barriga com um formato estranho. Aí ele falou assim, isso é contração. Essa foi a resposta. E importante dizer também, né, que as pessoas perguntam, você pediu cesárea? Essa é uma questão que eu quero muito falar aqui, assim. O meu marido pediu, meu marido foi atrás dele 3 vezes e pediu, uma vez ele estava no café, toda a equipe tomando café, bem tranquila, enquanto eu estava lá quase morrendo, né, tudo bem, a gente sabe que as pessoas precisam tomar café, mas assim, né... Mas de fato você estava quase morrendo, e Sim. Agora, dadas as circunstâncias e os dados que você está trazendo, as dores que você sentiu não eram dores de parto, Não. eram dores da ruptura. O tempo todo eu falava que eu estava com uma dor muito esquisita nas costas. Era muita dor nas costas. Eu lembro que eu não conseguia nem ficar muito em pé, assim, porque doía demais as minhas costas. E agora eu sei que a minha ruptura foi nas costas, foi na parte, né, posterior. Então, eu falava para eles dessa dor e eles, tudo era normal. E como eu nunca tinha passado por um trabalho de parto, se a pessoa te fala que é normal, você vai achar que é normal. E não é a pessoa, é o especialista. E o especialista, exatamente. E meu marido pediu, ele falava, não, que tá tudo bem, vocês estão muito ansiosos, calma, é assim mesmo, o parto pode demorar, foram essas as respostas, né? E eu não pedi de fato, porque, primeiro, eu estava num momento fora de mim. Mulheres ficam durante o parto ativo com, né, toda a área responsável pela linguagem, o raciocínio, o pensamento, fica completamente comprometido e muitas vezes durante o parto ativo a mulher não consegue sequer verbalizar. A Dani não lembrou que existia analgesia. Exatamente. É verdade, não lembrei. Exatamente. Eu não conseguia dizer pro meu marido me dar um copo d'água, eu só Exato. conseguia berrar.
Exatamente. Não saía linguagem, não tinha linguagem, era só berros. Cruel fazer uma mulher decidir qualquer coisa na hora do trabalho de parto. Hoje eu falo, isso é cruel, gente. Eu não sabia se eu queria suco de laranja ou água, se me perguntassem. Porque além de, né, e eu, né, agora sei que eu tava com a dor, além, né. O limiar de dor insuportável. Insuportável. Então realmente eu não conseguia decidir, eu não conseguia, e é isso, eu nem lembrei de pedir, né? Me falam, você não pediu cesárea? Eu não lembrei de pedir, porque Mas o seu marido pediu. Mas o meu marido pediu, e o meu marido me conhece, isso também é importante dizer, claro que a mulher é o foco ali, mas o meu marido fala muito sobre isso, sabe, o quanto os acompanhantes, seja qualquer, né, o marido, mulher, qualquer pessoa que esteja ali fora do trabalho de parto, ele tem que ser ouvido, sim. Sim, afinal Ele de contas tem. faz parte, né? O acompanhante, ele é porta-voz dessa pessoa que está parindo. Exatamente. E ele é totalmente desconsiderado. Ele foi desconsiderado ali. E ele falou, né, eu conheço a minha mulher. Eu já vi ela passar muitas coisas. Porque ele tinha acompanhado as 12 quimioterapias que eu fiz, cirurgia, tudo mais. Ele fala, eu sei que ela não está suportando mais. E isso não foi levado em conta. Não foi levado em conta em momento nenhum. Enfim, chegando no final ali, o que aconteceu? Que eu saí do banheiro, né, depois do fato que aconteceu ali, eu saí do banheiro. Eu lembro que eu estava um pouco anestesiada ainda, então eu não estava sentindo completamente ali, e eles falavam, faz força, uma hora, e até ele me perguntou, você quer que eu te mostre onde que é para fazer força? E ele me mostrou ali, ele pegou ali e falou, aqui que você tem que fazer força. E eu, meu Deus, né, eu naquele momento de desespero, eu falava, meu Deus, que daí é isso, né, eu não tô conseguindo. Esse é o sentimento. Eu não estou conseguindo trazer meu filho. Esse é o sentimento da mulher ali naquele momento. E aí, da mulher desassistida. Desassistida, exatamente. E a equipe ali, tal, não sei o quê, como se nada tivesse acontecido, porque para eles realmente não estava acontecendo nada de errado. Tá? É importante dizer, eles não perceberam a intercorrência. Nenhuma pessoa que estava ali percebeu. Inclusive, eu não sei se na hora, porque eu não me lembro, né, o meu cérebro realmente apagou alguns fatos, porque acho que foi tão forte. O cérebro de todas as mulheres apaga etapas durante o processo do trabalho de parto, porque existe uma alteração no cérebro da mulher para que ela consiga parir. Esse cérebro, ele fica na área da linguagem, da memória e da cognição, ele fica menos ativo. Então, todos os relatos que eu ouço de parto aqui nesse consultório e na minha própria experiência e outras mulheres fora daqui, são como peças de um quebra-cabeça. Exatamente. Então não é só pela violência. Eu que não parei, não lembro de algumas coisas que aconteceram. Exatamente. Porque o que eu ia dizer, que eu não lembro, é que eu sei que vieram outros obstetras que era da equipe dele. Então não foi só ele, né? Vieram outros obstetras durante o trabalho de parto ali e ninguém cogitou. Tá acontecendo alguma intercorrência. Então, assim, eles jogam muito para nós, mas assim, eu também não sabia, porque imagina, se eles não sabiam que são especialistas, imagine a mulher naquela situação, né, ou o meu marido que nunca tinha passado por isso, não, acho que tem alguma coisa errada, né, a gente achava que tinha alguma coisa errada porque não estava nascendo, mas eles diziam que estava tudo dentro da normalidade. E aí o que aconteceu foi que eu fiz 3 forças, eu me lembro exatamente disso, eu fiz 3 forças ali, e aí ele veio e falou assim pra mim, olha, eu vou agora te mostrar como o Luca tá já lá embaixo, é só você fazer força que ele vai nascer. E ele começou a tentar achar o coração do Luca, e ele não escutou mais. E ele não me falou nada na hora. E eu gritava, me ajude, me ajude, me ajude. Eu lembro disso. Mas assim. ele ficava o tempo todo monitorando o coração dele ou não? Não o tempo todo, eu não fiz nenhum cardiotoco. Nenhum. Eu tava com 41 semanas, não fiz nenhum cardiotoco. Eu não fiquei com aquela cinta que monitora os batimentos, né? Era um sonar que ele vinha e fazia a escuta. Eu não sei se realmente ele escutou direito, né? Porque assim, foi um pouco antes, né, do que aconteceu. E agora eu sei que a lesão que o Luca tem é uma lesão que... Isso vários médicos e especialistas me disseram já. É uma lesão de sofrimento fetal prolongado. Não é uma lesão que ele teve um sofrimento
fetal pontual e foi atendido, não tem a possibilidade disso ter acontecido de uma forma tão grave se ele não ficou muito tempo em sofrimento fetal. Mas ali durante o trabalho de parto, eles ficavam escutando? Eles escutavam, mas eu não posso te dizer com qual frequência, porque realmente eu não nem lembro, assim, claramente, mas eu sei que em alguns momentos foi, né, mas, assim, o fato é que o Luca estava em sofrimento e não foi detectado. Quando você fala que não considera que o Luca nasceu, me fala dessa sensação. É porque foi assim, daí eu fiz essas 3 forças, aí eu gritando, me ajuda, me ajuda, me ajuda, eu lembro que ele segurou no meu braço e falou, eu vou te ajudar, de uma forma bem, que ali eu acho que ele mostrou a real personalidade dele, o médico, e aí eu sei que ele só gritou, traz o anestesista e traz a pediatra, e eu ali sem saber absolutamente nada do que estava acontecendo, eles me deitaram numa cama, eles seguraram a minha perna, o meu marido percebeu que, né, que estava alguma coisa muito errada, e ele pegou e me colocou a minha cabeça embaixo do braço dele, assim, para eu não o ver. E eu só vi, eu lembro que antes dele fazer isso, eu só vi o doutor pegando o fórceps e eles arrancaram o Luca de dentro de mim. Foi assim que ele nasceu. E como estava o estado do Luca? Então, aí eu sei que quando eu vi, estava uma pediatra ali, que era do plantão, né? E ela só falou assim, vamos ter que levar essa criança. E ela pegou o Luca e saiu correndo com ele. E todo mundo saiu junto, né? Inclusive o meu marido relata, ele chora muito quando ele lembra dessa cena, que ele ficou surdo. Ele disse que as médicas falavam e ele não escutava o que eles estavam falando, porque eu acho que ele teve um colapso ali, né, de ver aquela cena, e ele me fala que o Luca estava inteiro roxo. Ele lembra disso, assim. E eu apaguei, eu desmaiei, completamente apaguei, depois do que levaram ele, né, e aí eu lembro flashes, assim, eu lembro de eu acordando, eles dizendo que o meu batimento estava muito alto e a minha pressão estava muito baixa, que caracteriza um choque, né, agora eu sei, né, naquela hora eu nem sabia, que eu estava entrando em choque, daí o anestesista tinha me dado anestesia, e eu comecei a ter choques nas costas, assim, contrações nas costas, choques mesmo, assim, e eu fiquei ali naquele estado de o que está acontecendo, cadê meu bebê? E na minha cabeça eles iam levar o Luca, mas eles iam trazer ele de volta, bem, era isso que para mim ali era só uma intercorrência que aconteceu e que eles iam, né? E aí eu lembro que o médico estava completamente sem falar nada, ele ficou assim completamente sem falar nada. E aí eu lembro da pediatra vindo e falando, opa, agora a gente tem um bebê rosa lá na UTI, eu lembro de eu me aliviar, e ela falou, não, mas o estado é gravíssimo. Ela falou, ele está entubado. Qual ápiga o Luca nasceu? 0. Isso quer dizer? Ele não nasceu, né, ele estava completamente... Ele foi reanimado, isso era um domingo de Páscoa. Isso para mim é muito significativo. Né, cada um tem a sua crença, mas para mim é um símbolo muito forte. Ele foi ressuscitado no dia da Páscoa, né? Então isso para mim, nossa, quando eu penso, arrepia. Foi exatamente isso, assim. E eu lembro que eu pensava, não, ele vai voltar bem, né? E ali eu digo assim que ali a gente entrou num choque que a gente não saiu, assim, eu e o Leandro, por dias. Você acha que vocês saíram já disso? Não, eu acho que não, mas naquele momento ali a gente ficou realmente em estado de choque, a gente não entendia o que estava acontecendo, a gente não entendia a gravidade. Fica tentando processar. A gente, sabe, a gente, sei lá, eu acho que ali é realmente o cérebro trabalhando para que você não sinta, assim. Para que você sobreviva. Para que você sobreviva, exatamente. E aí eu lembro que o médico e eu olhava para ele e eu falava assim, você salvou meu filho? Doutor, você salvou meu filho, porque eu não estava entendendo realmente o que estava acontecendo, e ninguém me falava o que estava acontecendo. Porque eu fui para ter o nenê, eu estava bem, o nenê estava bem,
né, o normal é que tudo aconteça bem. E aí eu sei que ficou aquela situação e ele só falava assim, médico, eu estou aberto a esclarecimentos, que é a fala dele até hoje. Ele está aberto a esclarecimentos. E aí o que aconteceu foi que meu marido começou a tirar todas as coisas, eu quero sair daqui, porque realmente o ambiente ficou um ambiente muito pesado, parece que uma nuvem envolveu ali aquele ambiente, sabe? E a gente começou a pegar as coisas, eles me colocaram numa cadeira de roda, me levaram para o quarto, foi todo mundo ali, e o médico, e a doula, e todo mundo, então é isso aí, tá bom, e tchau. E eles foram embora. E eu lembro desse momento, assim, que eu olhei para o meu marido e eu falei, tá, e agora? Agora a gente tá sozinho, nosso filho tá na UTI, meu Deus. Foi aquele momento de, e agora, daqui para frente, né? E a gente não tinha nem noção do que estava por vir, né? E aí eu lembro que eles falaram assim, você quer ir lá ver o Luca? E eu falei inclusive isso pro médico, eu não quero ver. Eu não quero ver meu filho assim. Eu não quero. E eles falavam, não, você tem que ver teu filho. E eu falava, mas eu não quero ver ele assim. Eu quero ver ele bem, né? E outras falas que eu tive é minha culpa. Eu lembro isso, veio muito forte na hora, minha culpa. Todo mundo vai dizer que foi minha culpa. Eu não soube parir. Eu não soube parir Na porque... medida em que a gente tem essas crenças, né? Muito enraizadas culturalmente de que toda mulher sabe parir. Exatamente. E que todo bebê sabe nascer. Exatamente. Então, assim, né? Tudo foi jogado nas minhas costas ali, então quem que era culpada era eu. Não tinha outra culpada naquele momento. Afinal de contas, todas as decisões foram suas. Exatamente. Por sua conta e risco. Exatamente. E aí o que aconteceu foi que eu fui ver o Luca, eu lembro que eu com uma dor muito forte, eu sentia muita dor, e eu me agarrei assim naquele berço de UTI assim, para ver o Luca, e quando eu vi, foi uma coisa que eu não consigo esquecer, assim, porque ele estava muito mal quando eu vi ele. Ele estava entubado, ele estava com muitos dispositivos, assim. Eu lembro que tinha um frasquinho que era o xixi dele estava preto igual piche, assim. E eu fiquei, não sei dizer, assim, eu fiquei em choque mesmo. Eu não consegui chorar, eu não consegui fazer nada. Eu só disse pra ele, mamãe tá aqui. Eu lembro que eu falei isso, sim. E ele, naquela situação horrível, né? Aí eu voltei pro quarto, o meu marido desabou, dormiu, porque acho que ele tava numa tensão e dias sem dormir, né? Obrigada. Foram 2 dias ali, né? E meu marido apagou, assim, porque cada um reage de uma forma, né? E ele apagou. E eu passando mal, eu fiquei passando mal, com aquele choque que me deu na hora, continuando, e eles tinham me dado uma dose muito grande de ocitocina, então meu útero não parava de contrair, então toda vez que ele contraía, eu tinha o choque, contraí o útero, e fiquei naquilo, e eu lembro que eu chamei a médica de plantão, eu falei, pelo amor de Deus, me dá um sedativo, porque se eu morrer, eu quero morrer dormindo. Eu falei pra ela isso assim, sabe? Porque eu tinha uma sensação assim que também alguma coisa estava errada comigo. Enfim, daí foram dias desesperadores ali, né? A semana que... Você teve alta? Na verdade eu fiquei ali, né, no hospital, me sentindo muito mal, e eu pensava, meu Deus, mas eu tive, afinal de contas, foi um parto normal no final e eu não me recupero. O seu parto foi um parto vaginal, ele não teve nada de normal. Não, eu falo que foi anormal, né? Mas eu não me recuperava, né? E eu pensava, poxa, se foi vaginal, tinha que, né? E não me recuperava, o médico vinha, me olhava, e ele vinha, assim, fazer as visitas, mas parecia que era mais uma obrigação do que... Ele nunca sentou comigo e conversou comigo sobre o que aconteceu. Nem emocionalmente falando, nem assim como você está se sentindo. Eu lembro que ele trouxe uma psicóloga da UTI, falou assim, essa é a psicóloga da UTI, eu acho que você tem que conversar com ela. Só que não era com ela que eu queria conversar. E nem é o papel da psicóloga da UTI ter que
tratar ou comunicar mais notícias ou qualquer coisa do tipo. Exatamente. E assim, não era com ela que eu tinha o vínculo, não era com ela que eu tinha colocado, né, a minha vida e a vida do meu filho nas mãos, era com ele. Eu acho que o que faltou muito, 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 que é um tipo de violência muito forte, é o médico se abster daquela situação gravíssima que tinha acontecido. O que ficou assim no ar, pairando, que foi uma fatalidade, que pode acontecer, né, que eu tive um azar ali, que aconteceu comigo, e que a parte dele era ter tirado o Luca de dentro de mim. É isso que ficou subentendido, nunca foi falado de fato, mas ficou subentendido, né. E aí, imaginem, né, daí eu lá no hospital, a minha filha com a expectativa que o irmão ia voltar para casa e não voltou. A Lorena estava com quantos anos? Ela tinha 3 anos, ia fazer 4, né, logo. Ela naquela expectativa, né, que não foi totalmente frustrada, eu com a expectativa do encontro dos meus filhos que nunca aconteceu, do jeito que eu imaginei. 3 dias depois era aniversário do meu marido, a gente estava no hospital com o Luca numa situação gravíssima, gravíssima, porque daí no outro dia eu acordei, estava a coordenadora da UTI lá e o médico, e ela me falou, a gente não garante a vida do Luca, ele é o bebê mais grave da UTI hoje. Tinha bebê lá de 500 gramas. Mas o Luca estava mais grave que ele. Se ele sobreviver, ele vai ter sequela, sim. Já foi falado ali. Ele teve uma hipóxia muito grave durante o parto. E eu lembro que o médico começou a querer se justificar ali. Ah, pois é, ele virou a cabecinha, travou na saída do parto. O que é uma hipóxia? Explica pra gente o que é uma hipóxia. Uma hipóxia é falta de oxigênio na hora no momento ali do parto. Ele teve uma asfixia, como se ele foi asfixiado durante o trabalho de parto Ele ali. ficou sem oxigenação cerebral. Isso causou uma lesão cerebral muito grave. Porque ele ficou muito tempo. Porque ele ficou muito tempo sem. Qual que é o diagnóstico hoje dele? Então, o diagnóstico do Luca é paralisia cerebral grave. Ele tem, inclusive, a cabecinha dele tem uma deformidade, porque ele teve lesões tão graves que o cérebro não se desenvolveu. Então ele tem partes do cérebro dele que não se desenvolveram. Ele tem muitas limitações. O Luca é uma criança que nunca chorou, pra vocês terem uma ideia, ele nunca chorou, e isso é uma coisa que... De tudo que eu já ouvi, de todas as mães que eu já atendi, essa é a coisa mais angustiante. Sim, é muito angustiante. Eu já escutei. É muito angustiante. Ele nunca chorou, nunca sorriu, que também sempre foi uma expectativa minha que ele ia conseguir, porque a gente vê que a gente consegue ler agora ele, né? Então a gente sabe quando ele tá bem, quando ele não tá bem. E é muito difícil, assim, você pensar que uma criança quer sorrir, mas ela não consegue, né? Então isso é muito difícil, assim. E é muito difícil para mim também não conhecer o meu filho. Quem seria o meu filho? Do que ele ia gostar? De comer, de fazer, de assistir, de qual é o brinquedo que ele mais ia gostar? Eu não sei. Né? E assim, quando uma criança tem uma síndrome, alguma coisa, acho que a gente aceita melhor. Porque aí não tem, né? Ninguém poderia fazer nada para evitar. Mas o Luca não é. Desde da UTI neonatal a gente escuta, ele não deveria estar aqui, ele não deveria. Os prematuros, os cardiopatas estão aqui porque precisam, né? É a chance deles de sobrevivência estar aqui, mas o seu filho não. O seu filho deveria estar em casa com vocês. Então isso né? Bem. E inclusive nesse último internamento dele, né, ele saiu ontem do hospital, depois de 18 dias, a gente teve uma conversa muito difícil com os médicos, né, uma conversa difícil, mas eu digo necessária, né, porque é o papel do médico também te conscientizar sobre toda a situação, né, o que não aconteceu no parto, né. E eles falaram assim que a lesão do Luca, ela não tem muita perspectiva de melhora. Mesmo com as terapias, mesmo com o investimento todo que a gente tem nele, é uma lesão que é muito grave.
Então, assim, inclusive eles falaram de baixa expectativa de vida, né? Que é uma coisa muito difícil para mim. Então, a gente ficou lá no hospital 4 dias, né? E eu muito mal, não me recuperava. Tive uma alteração bem severa nos meus exames de sangue, que foi desesperador para mim, depois de um linfoma, né, que é uma doença no sangue. Inclusive, quem cuidou dessa parte foi o meu oncologista, né, e aí eu fiz transfusão de sangue e tudo, e aí quando foi no 3º ou 4º dia, a Lorena, minha filha, ela teve uma crise de ansiedade, assim, porque imagina uma criança nesse contexto todo, né? E a minha mãe, inclusive, é psicóloga, falou, olha, realmente chegou no limite dela, né? E ela falava que ela só queria ficar com o papai, porque daí ela sabia que a mamãe estava no hospital, ela queria ficar com o papai. E aí eu mandei uma mensagem para o médico, falei assim, quando que eu vou sair daqui? Porque a Lorena está muito ansiosa e tal. E eu acho que ele foi, né, nesse contexto a mulher pede, eu faço o que ela pede, né, e aí ele falou, aí no outro dia ele apareceu lá, ele falou assim, não, você tá de alta. Aí ele me deu uma receita de paracetamol e Luftal, e eu fui para casa, né, e foi desesperador ir para casa sem o Luca, né, assim, sair da experiência que nenhuma mãe quer viver. Nenhuma mãe quer viver, sair da maternidade sem o filho é uma coisa absurda, de doído, assim. E aí eu cheguei em casa e eu acho que daí eu colapsei mesmo, assim. Aí eu acho que toda a emoção que eu tava sentindo veio de uma forma muito forte, assim, né? Então eu colapsei tanto emocionalmente como fisicamente, né? E aí eu comecei a ter um episódio de diarreia sem parar. O tempo todo. E aí eu fui no outro dia visitar o Luca, quando a enfermeira abriu a porta, ela olhou para mim, ela falou, acho que é melhor você ir no PS, tão mal assim que eu tava. Eu fui no PS, eu fiz a consulta com a médica falou, eu sei quem que é o médico e tal, ligou para ele e eu lembro assim, ela falando, tua paciente tal está aqui, a Larissa está aqui. E ele mandou me colocar um remédio na veia para dor, né? E aonde que eles foram me colocar esse remédio na veia? No pré-parto. Depois de um parto traumático do jeito que foi para mim. E antes disso eles me deram também uma pulseira verde, né? Porque eu não estava muito mal, muito grave. Então eu podia esperar o tempo que fosse para ser atendida, né? E aí eles me colocaram no pré-parto, fiquei ali vendo as mulheres tendo contração, outras fazendo cardiotoco, uma mulher inclusive tendo uma hemorragia e perdendo o bebê na minha frente, né, e eu ali naquele contexto todo, né. Aí eu tomei o remédio e fui para casa, me mandaram para casa, já não, tomou o remédio, tá tudo bem. Fui para casa, dormi, né, acho que até pelo remédio, pela exaustão, por tudo, né. Só que no outro dia eu acordei, eu lembro que era cedo, assim, tava a Lorena e o Leandro dormindo na mesma cama, né? E eu acordei com a sensação que eu tava morrendo. Sensação de morte, sensação de que uma coisa muito séria estava acontecendo ali comigo, né? E eu olhei para ela, assim, do meu lado, e eu falei, eu não posso morrer do lado da Lorena. Né? Mãe é isso, né? E eu levantei, me escorando nas paredes, assim, eu morava no sobrado, desci as escadas e deitei no sofá ali, fiquei ali me torcendo de dor. E aí o Leandro acordou, né, veio, quando ele me viu, levou um susto e me chamou a minha cunhada, que é médica, e ela veio e ela falou, olha, corre pro hospital de novo, que tem uma coisa muito errada. Só dela pegar na minha barriga, ela sabia que tinha uma coisa errada. E aí eu voltei pro hospital, já pedindo para ser internada, eu falei, não quero que me examine, não quero nada, eu quero ser internada, né? E aí, quando a gente estava no caminho pro hospital, eu mandei uma mensagem pro médico. Falei, olha, tô voltando pro hospital, você vai lá me ver, porque eu já estava sentindo, claro, esse abandono, essa né, desassistência total, mas eu ainda estava naquela esperança, né? Que não... Eu acho que eu que estou realmente, né? Como toda vítima de como abuso, toda vítima, sente-se culpada e leva um tempo para elaborar
a violência. Exatamente. E aí eu que tô me sentindo assim e tal. E aí foi um momento que realmente a minha ficha caiu, assim. Porque quando eu tava ali esperando para ser internada, né, o Leandro tava ali fazendo a ficha, ele chegou com uma mulher em trabalho de parto. Ele e minha doula. E ele veio, me olhou, daí eu pensei na hora, poxa, se ele tava vindo para maternidade, por que ele não me falou? Né, não, eu tô indo para maternidade com uma mulher em trabalho de parto, mas, né, eu vou te dar assistência. E ali já, né, me acendeu aquela luz. Por que ele não me falou que ele estava vindo para cá, né? E deu o azar dele me encontrar ali na frente, né? A verdade é essa, deu o azar dele me encontrar. Ele passou reto pelo Leandro, né? Porque, enfim, e falou para mim assim, olha, eu vou lá, que tá muito adiantado o trabalho de parto, mas depois eu vou lá te ver. E ele não foi. Ele fez o parto, tudo, postou o parto e não foi lá me ver. Foi, se eu não me engano, no outro dia. E até então não tinha me pedido nenhum exame de imagem, nada. Eu estava ali no hospital sendo atendida, mas assim... Só tomando remédio para dor. Tomando remédio para dor, fiz um monte de transfusão de sangue, eu não me lembro nem quantas, acho que 3, eu acho que foram. Mas ali, né, ali, esperando, né. E aí, no domingo, eu fiz um exame que dizia que eu estava com muitos coágulos na cavidade, né, abdominal e que eu estava com muitos gases em volta da bexiga. E eu lembro até hoje dessa cena dele chegando ali do lado da minha cama e falando: eu acho que essa dor é dos gases que estão em volta da tua bexiga. E ele realmente escreveu no meu prontuário que a hipótese diagnóstica eram gases. Está escrito, assinado, escrito com a letra dele e assinado. Rolando de dor e eram os gases. Eram os gases. E aí o exagero da mulher, Você né? pediu para ser internada que estavam gases. Sempre está exagerando, a mulher sempre está fazendo, né, um drama com aquilo que não é a verdade. Tudo psicológico, abalada, louca, tudo isso, né? E aí foi que no outro dia de manhã, eu estava com a minha mãe lá no hospital, eles vieram me buscar para fazer um outro exame com Doppler, né? E eu lembro que assim, uma dor absurda, que eu não conseguia levantar da cadeira de roda para sentar naquela maca. Alguém me pegou e me colocou, e uma dor que eu não sei descrever para vocês, assim. Pior que dor de parto, sério. Exatamente. E aí a médica colocou ali aquele aparelho, ela olhou para mim e falou assim: quando que foi teu parto? Lembro que ela falou exatamente assim, desse jeito, espantada, né? Eu falei, foi domingo, e isso era uma segunda-feira, né? Aí ela falou, domingo ontem, né? Eu falei, não, domingo passado. Daí ela falou, como que foi esse parto? Daí eu contei todo o contexto, né? Aí ela falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa que eu não sei como você tá viva. Eu nunca vi ninguém sobreviver a isso. Aí eu fiquei olhando para ela falou assim, você está com uma rotura uterina aberta há 8 dias. Por isso você estava fazendo transfusão de sangue, transfusão, e todo mundo fazendo, ninguém achando estranho ali. Sim, agora eu sei que a minha hemoglobina estava assim, tipo 6, assim, tava uma coisa absurda, né, assim, que qualquer médico que olhasse o exame ia saber que tinha uma coisa muito errada. E é nesse sentido que a gente, né, aponta para a dupla violência vivida no teu caso e do Luca. Você e o Luca foram desassistidos, e você e o Luca correram riscos de vida, e você e o Luca carregam marcas dessa violência por toda a vida. Toda a vida, marcas tanto psicológicas como físicas, né? Eu tenho várias questões físicas até hoje por conta disso. Enfim, daí o resumo da história foi que eu tive que ir para uma cirurgia de emergência, né? Saí dali, olhei para minha mãe e falei, como é que eu vou falar isso para ela? Né? Minha mãe, depois de ter passado, né, o susto enorme de ter a filha com câncer, né? O susto enorme do que aconteceu no parto, ainda ter que... E eu sentei e falei, mãe, as notícias não são boas, eu tô com uma rotura uterina, vou ter que fazer uma cirurgia, e, né, ela tentou se controlar ali, mas eu vi que ela ficou transtornada.
E aí o que aconteceu foi que quando eu cheguei no quarto para ver o que ia acontecer, estava o diretor do hospital tremendo, ele tremia mesmo, porque ele sabia a gravidade do que estava acontecendo ali dentro do hospital. E ninguém do hospital tinha visto. Ninguém do hospital e o médico também não tinha visto, né? E aí o médico estava ali, chegou. Porque eu vou te operar, porque a gente vai te transferir lá para não sei aonde, de helicóptero, umas coisas meio doidas assim. A gente tá vendo como é que vai fazer tua transferência, babá. E nisso a minha mãe tinha entrado em contato com o Leandro, que estava com a Lorena, né? E ele falou, não, ele não vai fazer nada, ele não vai encostar em você. A gente vai achar outro médico, não tem possibilidade dele fazer tua cirurgia, né? E aí a minha cunhada, que é médica, já estava conversando com os amigos dela, quem que poderia fazer, e nisso, daí eu falei para ele, eu falei, olha, eu não sei o que está acontecendo, porque naquela hora ali, agora eu penso, né, por que eu naquela hora eu não falei tudo que eu tinha que ter falado, mas é que naquela hora eu estava realmente... Tava morrendo. Né, morrendo, exatamente, não tinha nem condição. E aí eu só falei para ele assim, o Leandro falou que não é você que vai fazer a minha cirurgia, vai ser outro médico e tal. E ele olhou pra mim, então tá bom, não sei o que e tal. E ele saiu e ele bateu a porta. E ele não falou assim pra mim, que eu acho que deveria ser o mínimo de humanidade, falar pra uma pessoa que tá nessa situação, olha, vai dar tudo certo, fique calma, não vou fazer tua cirurgia, mas estou aqui esperando pra saber o que vai acontecer, né, conte comigo pro que for, preciso e tal. Não, ele ficou ofendido e ele saiu e bateu a porta. E aí a minha mãe saiu com o diretor do hospital para, né, saber a real circunstância, e ele estava escrevendo no meu prontuário ali que a gente tinha dispensado o trabalho dele, e ele olhou pro médico, que o diretor também é médico, e olhou e falou assim, no fim era tudo isso, no fim foi essa rotura uterina. Aí a minha mãe olhou para ele e falou, e no fim você não viu. 8 dias. E aí o que aconteceu foi que eles, em não sei quanto tempo, mas muito rápido, eles me prepararam para a cirurgia e eles falaram para o meu marido se despedir de mim, porque eles achavam que a cirurgia não seria bem suportar. Que eu não ia suportar. Eu estava numa maternidade sem UTI, porque não daria tempo de me transferir. De tão grave que era. E eu fui para a cirurgia, mas eu tenho essa coisa dentro de mim, que é a minha personalidade, falando, não, vai dar tudo certo, eu vou sair daqui. Só que eu fui pensando que eu não tinha me despedido da minha filha. E nem do meu filho, né? Porque nesse meio eu não conseguia nem ir lá na UTI ver o Luca, né? E eu pensava, meu Deus, eu vou morrer e eu vou deixar meus filhos. E ali naquele momento eu estava vivendo as piores dores de uma mãe, que é o medo de perder o seu filho, que o Luca estava correndo risco de vida naquela hora ainda, ou de você morrer e deixar seus filhos. Ali naquele momento você estava vivendo o que nenhuma de nós desejaria para as nossas vidas ou para os nossos piores inimigos. Sim. E o que a gente não faz, acho que nem ideia de... Jamais. Como Daí a se sentir importância desse episódio, a importância da tua história ser difundida, respeitada e finalmente você ser ouvida com todos os mínimos detalhes. Sim. Eu acho que o mínimo que você merece é essa reparação de um direito, né, que te foi tirado de contar a tua história. Sim. E ser ouvida com dignidade. Sim. E assim, demora, né? Demora pra gente entender o que aconteceu, né? Eu sempre falo isso, assim, as vítimas da violência obstétrica muitas vezes se calam porque, primeiro que tem a culpa, né? Que sempre recai sobre a mulher, e a mulher sempre acha que tem culpa do que aconteceu, pelo que aconteceu. E depois é tão difícil você entrar em contato com isso, assim, é tão doído, é tão, né, dilacera por dentro, assim, que eu entendo até as vítimas que não querem falar, mas é importante falar. Né? E Larissa, aproveitando, né, você foi a única que sofreu? Não, depois disso, o que acontece é que o Luca teve um ano muito difícil, né, depois que ele saiu da UTI, 91 dias ele ficou na UTI,
sobreviveu, assim, eu digo porque realmente ele queria viver e ele tem um propósito, e eu também, né, porque eu sobrevivi à cirurgia, então eu acredito muito que eu tenho um propósito e ele também. E aí a gente teve um ano muito difícil com ele, de muitos internamentos, muitas intercorrências, né? A gente não tinha enfermagem, então a gente cuidava dele sozinho, a gente atendia as intercorrências sozinho, era muito difícil. E isso tudo foi, assim, me consumindo de uma forma que eu não tinha nem coragem, nem condições de falar e de fazer qualquer coisa, qualquer movimento. Mas aí o que aconteceu foi que em outubro de 2022 ele teve um internamento muito, muito grave. Foi a primeira vez que ele foi entubado depois que ele saiu da UTI neonatal, né? E assim, foi um internamento terrível. Ele teve H3N2 e ele quase não sobreviveu mesmo. Ele tinha 6 meses, foi muito difícil. A gente ficou 25 dias no hospital com ele. E quando eu saí desse internamento, eu lembro que foi bem próximo do meu aniversário, ali em novembro, né? Aí veio, a gente já assim, foi montando as peças do quebra-cabeça e já sabia tudo o que tinha acontecido ali, nesse momento, né? Mas, diante de tudo que a gente estava vivendo, eu não tinha nem condições, né? Só que aí, quando eu saí desse internamento, eu soube que tinha acontecido de novo, dentro da mesma maternidade, com o mesmo médico, da mesma forma, só que a criança não sobreviveu. E isso me deu uma revolta. Eu já sabia de outro caso bem grave também, por meio do fisioterapeuta do Luca, de uma criança que ele atendia também, que foi do mesmo médico, que a criança ficou com uma paralisia cerebral mais grave do que o Luca, né? Viveu 1 ano e 1 mês por aparelhos, né? Enfim, né? Com uma situação bem gravíssima mesmo, assim. E aí, quando eu soube desse outro caso, assim, eu lembro do momento ali que me deu uma catarse, assim, eu tenho que falar o que aconteceu. Eu tenho que lutar por essa causa, eu não posso deixar mais ninguém passar pelo que eu tô passando, né? E aí foi o momento que eu decidi mesmo, né? E por coincidência, eles tinham, a clínica dele tinha feito um post falando sobre as indicações de cesárea. E quase toda a lista ali, eu tinha, né, as indicações de cesárea. E daí eu comentei no post, falei que engraçado, né, eles colocarem essa informação, já que eu não tinha acontecido nada daquilo e o meu filho estava nessa condição e tal. E ali começou a guerra, né, porque aí eles não queriam essa exposição. A guerra que você vive até hoje, Larissa? Até hoje. A gente foi processado pelo médico, inclusive 2 vezes. Porque aí eu expus a situação e eles falaram que era fake news. Então o meu filho é uma fake news, né? E a guerra que você vive de julgamentos de outras mães? Também, porque daí o que acontece, né? A partir do momento que eu comecei a expor ali toda a situação, contar tudo como aconteceu, expor inclusive as evidências as provas, porque não, a gente não fala nada sem provas. Tudo que a gente fala tem provas. Enfim, começaram a falar muitas coisas e as mães que tiveram partos tranquilos, sem nenhuma intercorrência, sem nada, que, né, agora talvez elas não entendam que isso não é mérito do médico, não é mérito da clínica, é mérito delas, né, enfim, né, que tudo aconteceu da forma como tinha que acontecer. Elas começaram a defender o médico, né, muito sem saber o que tinha acontecido de fato, né. Então, desde então, eu tenho julgamentos muito severos, assim, vindos de mães, que é o que mais me consome, assim, sabe? Porque do médico, da equipe, eu sei que eles vão querer se defender e eu espero qualquer coisa deles depois do que aconteceu. Qualquer coisa. Mas de mães que não têm a empatia de entender o que aconteceu, o que eu vivo com meu filho, né? Isso realmente me deixa muito surpresa, assim, né? Eu me surpreendo ainda. É uma sucessão de violências e aí você é colocada no lugar da outra mãe. Exatamente. Da outra mãe é a mãe que ninguém deseja ser. Exatamente. A mãe que ninguém deseja estar na pele. Larissa. Isso. Eu sinto muito,
né, em nome de todas nós, do nosso projeto, a tua história, ela só nos dá, né, Bel e Dani, a convicção do propósito desse videocast e do nosso trabalho aqui. E é muito importante isso, assim, a gente precisa muito ser ouvida, né? Eu tenho acompanhado muito, assim, famílias que passaram por tragédias, porque eu ouvi do médico agora, do último internamento do Luca, exatamente isso, assim, o que aconteceu na vida de vocês foi uma tragédia. É como se fosse, vocês estivessem ido viajar e uma pessoa desgovernada ou que bebeu, enfim, atropelou a família de vocês. Esse é o sentimento, né? Então eu tenho acompanhado muita gente, né, que passou por tragédias, né, com os seus filhos, com as famílias, e é isso, assim, sempre vem esse sentimento de injustiça e de que não deixam você falar sobre aquilo, porque daí parece o silenciamento, porque parece que quando você fala, quando você expõe, isso inclusive veio de uma mãe, do depoimento de uma mãe que estava defendendo o médico, que falou que eu estou usando a história do meu filho para me promover. E eu queria tanto estar aqui falando sobre as conquistas dele, sabe? E eu vou aproveitar que nesse momento a gente possa, com a tua autorização, Larissa, mostrar a tua vida, mostrar evidências de quem é o Luca, Sim. né, através de fotos, e que isso sirva, né, de alerta para que vocês que estão nos assistindo não julguem a história de nenhuma mãe, e que vocês que estão nos assistindo, né, possam se preservar de violências, das inúmeras que foram relatadas aqui hoje, e que possam denunciá-las. Né? E que até antes de pensar em escrever algum comentário, dependendo de qualquer que seja, se imagine nessa história. E se fosse você, essa mãe, e se fosse o seu filho, o Luca, como seria? Porque eu não consigo pensar em como teria sido para nós se a gente estivesse vivendo isso com o Liam. O Liam está hoje com 8 meses, eu não consigo. Porque um pouco dos desafios que a gente passou com ele hoje, que se a gente for comparar não foi nada, já é uma coisa que eu não consigo imaginar, assim, eu não consigo imaginar o que você passou. E eu também, o que eu posso te dizer é que eu sinto muito pelo que você passou e que eu espero que outras mães, outras mulheres, outras pessoas não passem por isso. Sim, porque o nosso objetivo, né? A gente teve uma história de parto, de nascimento que foi muito bonita. Felizmente, porque não é todo mundo. Então, se você quiser, você é bem-vindo para deixar uma mensagem de apoio, uma mensagem gostosa de ser lida, ou até de compartilhar o seu momento de parto, seja ele algo que você tenha visto como uma violência e queira compartilhar aqui. Mas esse não é um espaço para julgamentos, ataques ou haters. Sim, e assim, também eu quero dizer, né, que as mães talvez não consigam entender, é que a violência não foi só com o Luca, né, a violência foi também conosco, claro, mas eu penso muito assim na minha filha dentro desse contexto, na Lorena, porque é uma criança pequena que tem que lidar com situações que nenhuma criança deveria lidar, né? E a gente faz um esforço absurdo para manter a vida dela o mais normal e feliz possível, mas ela tem esse impacto na vida dela, né? Ela também foi atropelada. Ela também foi atropelada. Ela ama o irmão assim de uma forma muito bonita e pura e sincera, né? E isso me emociona muito, né? Mas ela não deveria estar passando por isso, né? A gente tinha uma viagem marcada agora, no aniversário dela. A gente ia realizar o sonho dela de ir para Disney, e chegou uma semana antes o irmão foi internado. E uma criança de 5 anos teve que lidar com a frustração e com o entendimento, né, de um cancelamento de um sonho, né, de uma frustração enorme. Então, assim, é muito fácil você falar das coisas quando você não vive, né? Quando você está com teu filho saudável, quando você está
né, enfim, e eu sempre falo assim, né, a gente muda muito a perspectiva, né, eu vejo mães assim, claro, eu já passei por isso, porque eu tenho uma filha que não tem nenhuma neurodiversidade, mas as mães reclamando, né, que a criança é agitada, que a criança fez bagunça, que a criança aprontou, e era só isso que eu queria, estar aqui reclamando e falando para vocês das gracinhas do Luca, das bagunças do Luca, né? Então a gente muda a perspectiva, tem um outro olhar da vida, mas a gente espera que respeitem, né, a nossa dor, a nossa história e principalmente respeitem nossos filhos. Né, porque não é fácil lidar nem com a situação do Luca, que nem se fala, né, mas também com a situação da Lorena, né, e é muito difícil você ver uma mãe se julgando ainda, né, que eu acredito que nenhuma mãe se calaria diante de uma situação dessa. Que mensagem você deixaria para a gente encerrar o nosso encontro de hoje? Que mensagem, Larissa, você deixaria para os nossos ouvintes e espectadores? Eu tenho várias mensagens, né, que eu acho que eu penso aqui, né. Primeira mensagem que eu tenho é em relação à escolha da equipe, né. Eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa fantasia, né, de que tudo tem que ser muito amoroso, muito bonito. Claro que isso tem que acontecer, né. A gente é o esperado, né, para um momento desse. Mas o foco tem que ser na competência técnica das pessoas, né, isso é uma coisa que até hoje eu penso assim, nossa, eu falhei, né, porque claro, a gente tem a culpa, mas eu não sabia, então assim, eu estou aqui para falar isso, para as mães refletirem, né, a gente tem muito essa questão de proteger as gestantes, né, no momento da gestação, que é uma preocupação real, mas é muito melhor protegê-las numa situação como eu vivo hoje. Né? Então, assim, não tem nada que você fale para uma gestante, né, tomar cuidado, olhar com cuidado, que seja pior do que eu vivo hoje, né? Isso é a melhor proteção que a gente pode ter, é dizer para uma gestante que ela tem que se proteger de uma situação como essa. E assim, dizer que apesar de tudo isso que eu relatei, a gente tem muito que agradecer, né? O Luca é um vencedor. Eu não quero nunca que olhem para ele com um olhar de pena, eu tenho um olhar de orgulho para ele, porque ele é uma criança que venceu muitas coisas para estar aqui, e enquanto ele estiver aqui a gente vai fazer o melhor por ele, né? Ele trouxe muitos aprendizados para a gente, então assim, apesar de tudo eu agradeço por ele estar aqui, né? Mas não deveria ser assim, então a gente tem que lutar, né, para que a justiça seja feita, né? Falar para as mães não se calarem diante das injustiças, diante das violências que acontecem com elas, com os seus filhos. A gente tem que lutar sim por eles. Eu sou a voz do meu filho que não consegue nem chorar, então eu tenho isso. Eu sou a voz do Luca, eu tenho que lutar por ele, né? E não julgar. Né, não julgar, porque a gente só pode julgar alguém quando a gente passa exatamente o que a pessoa está passando, e nem assim, porque cada um sente de uma forma, né? Então a gente tem que respeitar sempre os sentimentos, a história, né? Tudo que as outras, e nos unir, né? Acho que o mais importante é isso, é a união das mães, é a união por essa causa que pode não ser sua, mas se você tem um mínimo de empatia, mas poderia. E se você tem um mínimo de empatia, você tem que acolher, né, essa mãe e ajudar no que for preciso, assim, porque não é fácil. Obrigada pela tua generosidade, pela tua coragem, né, e que esse episódio e essa história possa circular mundo afora, para que nenhuma outra família se torne a família que eles precisaram, através da violência, se tornar. E a última coisa que eu quero dizer só é que pedir para que as pessoas sigam, né, a nossa página do Instagram, que é onde a gente divulga tudo isso, é o meio, o canal que a gente encontrou para tornar essa história pública, né, e não deixar cair no esquecimento. Então é @família do ZL.
Eu preciso muito, assim, que essa página cresça, né, para que a gente consiga, inclusive, fazer uma pressão nas autoridades para que isso seja considerado, né, porque a gente tem também essa questão da justiça ser muito lenta, dos processos ser muito demorados, né, o CRM principalmente não agir quando deve agir para evitar que outros casos aconteçam, né, então eu peço encarecidamente que se você puder compartilhar, se você puder seguir, agradeço muito. Muito obrigada, Larissa. A gente vai deixar embaixo desse episódio o endereço, né, do @ de vocês, e por favor sigam, apoiem e divulguem. Obrigada. Obrigada também, e não esqueçam que essa poderia ser a história de vocês, então ajudem. Infelizmente, a gente se despede de vocês com uma história que a gente não queria contar aqui, obviamente, mas felizmente a gente tem uma mãe com muita coragem para contar essa história para que possa ajudar outras. Então a gente se despede aqui e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Até lá.